Gênio africano que há mais de 2000 anos com graveto provou que a Terra é redonda. Preste bem atenção nesse tipo de artigo, porque ele é necessário, apesar de nós estamos em 2023 e algumas pessoas ainda creem numa absurda história que a Terra é plana. Muitas pessoas dizem isso apenas para ganhar likes, para ganhar mídia, para ganhar dinheiro na internet, mas infelizmente uma grande quantidade de seguidores acaba acreditando num absurdo desse, como também vacina, tem a chip, aquelas coisas todas, aqueles absurdos que algumas pessoas dizem por aí, mas a principal é essa e eu preciso ler esse artigo que ficou muito legal sobre o gênio que descobriu há mais de 2000 anos, com raio, né, vendo a circunferência da Lua, na Lua, é mais ou menos assim que vai ser a história, tenho certeza, o reflexo lá na Lua, através do eclipse, enfim, outras coisas mais, provou que a Terra é redonda. Edson Viga, de Blend, Eslovênia, para a BBC News Brasil, em 13 de fevereiro de 2003. Não é lobinho assim, mas é um bom artigo necessário para colocarmos uma pá de cal, a última pá de cal, se a Terra é redonda ou não. Apesar de tantas evidências, vamos falar um pouquinho sobre o tema para comprovar. Ainda há quem não acredite que a Terra seja redonda, mesmo com todos os avanços científicos da geografia e astronomia, mas para um sábio da antiguidade, Eratóstenes, de Cirene, 276 a.C., 194 a.C., foi preciso apenas um graveto para determinar este fato, e ainda conseguir estimar com boa precisão o tamanho da circunferência do planeta. Eratóstenes partiu do conhecimento de um fenômeno importante, o solstício de verão, ou seja, o dia em que um dos polos da Terra tem uma inclinação máxima em relação ao Sol, quando ele ocupava o posto de diretor da Biblioteca de Alexandria, que é uma das maiores bibliotecas, né? Uma biblioteca simplesmente, a biblioteca das mais importantes do mundo, essa de Alexandria. Encontrou um manuscrito científico que dizia que, na então cidade de Siena, hoje chamada de Assuã, no sul do Egito, nesta data específica do ano, o Sol do meio-dia ficava tão perfeitamente perpendicular ao solo, no chamado zenite, que era possível vê-lo com facilidade no fundo de um poço. Olha só, isso despertou nele um lampejo, uma sacada. Se ele medisse a inclinação da luz solar em uma outra localidade ao meio-dia do solstício, sabendo a distância de um ponto a outro com conhecimentos básicos de matemática, ele conseguiria calcular a circunferência da Terra, portanto, bastaria utilizar uma relação trigonométrica. Foi preciso preparação, claro. Eratóstenes, é difícil falar esse nome, rápido, né? Fez o que era comum na época, contratou um itinerante. Eram profissionais treinados para caminhar longas distâncias com passadas regulares, justamente a fim de medir distâncias entre cidades, antes de lançar a mão da prática. Olha só, itinerantes eram pessoas, itinerante que realmente é um local ao outro, né? Temos um itinerante, temos um caminho a percorrer. Então eram essas pessoas que caminhavam longas distâncias. Eu não sabia, mas acabei de aprender. Antes de lançar a mão da prática, contudo, o pensador achou que seria possível utilizar a matemática também para calcular essa distância. Ele pretendia descobrir a medida entre Siena e Alexandria utilizando o tempo percorrido por camelos, conta o geógrafo Leandro Salles Esteves, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, UPM. Mas desistiu da ideia devido à falta de precisão encontrada nesse método. Para contratar os itinerantes agrimensores, agora foi mais legal o termo, itinerantes agrimensores. O geógrafo conta que Eratóstenes precisou de autorização do governo do Egito. Em linha reta são cerca de 800 km. Hoje, o listrado trajeto mais curto mede 1.111 km e pode ser percorrido a pé em 204 horas de caminhada. Na unidade de medida utilizada na época, estádio, que tinha pouco mais de 157 metros, a distância foi determinada como de 5.040 estádios. No dia do solstício de verão em Alexandria, Eratóstenes fixou um graveto perpendicular ao solo. A ideia era medir o comprimento da sombra projetada pela vareta no solo ao meio-dia e assim encontrar o ângulo de inclinação. Chegou ao número 7,2 graus, ou seja, o total da circunferência de 360 graus dividido por 50. Dessa maneira, fazendo a triangulação matemática que já era conhecida bastante, bastava multiplicar a distância entre as duas cidades por 50 para chegar ao tamanho total da Terra. Eratóstenes chegou ao valor equivalente a 39.750 km, convenhamos, muito perto do que se sabe que é hoje. A circunferência da Terra mede 40.075 km. Anote esse número aí para nós. A circunferência da Terra mede 40.075 km. Exatamente. Abre aspas. Eratóstenes também calculou com grande precisão o raio terrestre, chegando à medida de 6.366 km. Diz Esteves, atualmente sabe-se que hoje a medida 6.371 km. Quem foi? Eratóstenes foi um sábio da antiguidade grega, e ser sábio nessa época significava acumular conhecimentos hoje distribuídos em diversas áreas. Assim, embora normalmente classificado como filósofo, ele foi ainda matemático, gramático, poeta, geógrafo, bibliotecário e astrônomo. Nasceu em Cirene, uma cidade do norte da África, na atual Líbia, que na época era parte do mundo grego. A Grécia Antiga não era um único país, mas sim um conjunto de cidades-estado. Explica o geógrafo Eliseu Savério Sopósito, professor e pesquisador da Universidade Estadual Paulista, Unesp. Abre aspas. As cidades eram independentes entre si, mas mantinham costumes em comum. Isso exemplifica o professor que estabeleciam redes de contato e conservavam práticas parecidas de religiosidade, linguagem, fazeres artísticos e modelos políticos. Segundo registros antigos, Eratóstenes foi levado jovem para Atenas a fim de estudar com filósofos mais importantes de sua época. Lá, acabou chamando a atenção pelas suas capacidades. Então, o soberano do Egito, Ptolomeu III Evejeta, 280 a.C., 221 a.C., mandou trazê-lo para Alexandria. Inicialmente, sua missão era ser professor do filho do poderoso Ptolomeu. Mas, algum tempo depois, Eratóstenes assumiu um cargo que deveria fazer brilhar os olhos de qualquer intelectual do período. Tornou-se bibliotecário e diretor da Biblioteca de Alexandria, o grande repertório do conhecimento da Grécia Antiga. Foi nesse posto que teve a ideia de experimento que o consagraria. Mas essa não foi a única contribuição para o conhecimento universal. Ele é considerado também o fundador da geografia, enquanto área do conhecimento humano. Isso porque ele publicou uma obra chamada Geográfica, na qual cunhou um vocabulário próprio para termos do ramo. Para Eratóstenes, o título de primeiro geógrafo deveria ser conferido ao poeta Homero, 928 a.C., 898 a.C., pelo fato de ter elaborado uma série de descrições climáticas e topológicas, escritas em 3 volumes. Geográfica, que acabou tendo trechos citados por diversos estudiosos dos séculos seguintes, como o naturalista romano Caio Plínio II, 23 a.C. e 79 d.C., mais conhecido como Plínio, o Velho. Geográfica acabou se perdendo com o passar do tempo. Hoje, apenas 155 fragmentos da obra são conhecidos, justamente por conta dessas citações em trabalhos e outros trabalhos.
terra plana versus terra redonda. Para pesquisadores contemporâneos, contudo, um ponto relevante da descoberta de Eratosthenes é que ele ilustra que a noção de terra esférica já era vigente. Afinal, para alguém pensar em medir a circunferência do planeta, era preciso antes partir do entendimento de que havia uma circunferência a ser medida. E sem dúvidas, a atuação de Eratosthenes prova que, desde a antiguidade, a noção de terra redonda já existia. Comenta o historiador Vitor Soares, que mantém o podcast História em Meia Hora. Essa questão da prova é interessante porque nela temos tanto uma questão filosófica quanto uma questão matemática. Afinal, para conseguir seu intento, o sábio da antiguidade utilizou o método trigonométrico. Desde os gregos já se sabe que a Terra é redonda, sentencia Expósito. Como os gregos desenvolveram a astronomia, um ramo da matemática, criaram modelos tridimensionais para explicar o movimento aparente dos planetas, isso ainda no século IV a.C. O geógrafo cita vários nomes além de Eratosthenes, o filósofo e astrônomo Heráclides, do ponto 390 a.C. a 310 a.C., propôs que a Terra girava em torno do próprio eixo. O astrônomo e matemático Aristarco de Samos, 310 a.C. a 230 a.C., apresentou a teoria do sistema heliocêntrico, com a Terra girando em torno do Sol. A cosmologia desenvolvida na Grécia Antiga tem importantes pensadores que produziram evidências para o modelo da Terra esférica que conhecemos hoje, comenta o geógrafo Esteves. Apenas o modelo da Terra plana ter sido utilizado por alguns civilizações da Antiguidade, foi a partir da cosmologia grega que o modelo de Terra esférica se expandiu para outras regiões, em especial devido à influência dos pensadores como Pitágoras, Aristóteles, Ptolomeu e Erastótenes. Neste sentido, Eratosthenes fez ciência da mesma maneira como se faz ciência hoje, apoiando-se em pesquisas de seus pares anteriores, avançou, em seu caso por meio de experimento concreto. Cabe-lhe o papel da comprovação empírica de uma noção que havia sido estabelecida já anteriormente por outros pensadores gregos, pontua o geógrafo Cláudio Eduardo de Castro, professor e pesquisador da Universidade Estadual do Maranhão, UEMA. Ademais, quase concomitantemente, na China, na dinastia Han, há mapas de escala 2.90.000, que trazem uma grande ortogonal de localização. Segundo Castro, graças à nossa ignorância contra a cartografia oriental, e apesar dela, podemos indagar se o avanço do conhecimento acerca da Terra no Ocidente se baseou nos conhecimentos do Oriente, que tanto utilizou dessa cartografia em seus deslocamentos até a Europa, ou ainda, se a cartografia da Terra esférica ocidental rapidamente foi absorvida e praticada pelo Oriente. Para o historiador Soares, esse debate entre terra plana e terra redonda é interessante porque é basicamente uma disputa de narrativas, já que o conhecimento científico a respeito é extremamente antigo. Muita gente acredita que durante a Idade Média a igreja propagou a ideia de que a terra fosse plana ou algo parecido, porém isso é um mito, defende ele. Podemos comprovar isso usando as artes. Se você analisar diversos quadros representando figuras religiosas ou até mesmo da igreja, há imagens dele que um globo nas mãos, simbolizando o mundo. O roteirista de podcast História em Meia Hora, professor de História Victor Alexandre, cita o livro de história da historiadora da ciência Christine Garwood, Flat Earth, The History of Infamous Idea, para contextualizar que, durante os séculos XVIII e XIX, surgiram filósofos e pensadores que estavam interessados em manchar a imagem da Idade Média, buscando valorizar tanto a antiguidade clássica quanto a época moderna. Como parte dessa tentativa de apontar que o período medieval foi de trevas, esses pensadores inseriram a ideia de que nesse período as pessoas acreditavam que a Terra era plana, diz Alexandre. O objetivo era reforçar a noção de que a modernidade era um período de resgate cultural e científico. Olha, então, quer dizer que as mesmas pessoas que hoje talvez defendem que a Terra não é plana, são as pessoas que colocam na cabeça por outros meios que a Terra é plana justamente para ter esse debate, e então eles vencerem esse debate como se fosse o bem contra o mal. Então quer dizer que a guerra contra a vacina é também desse mesmo ponto de vista, pessoas brigam contra a vacina justamente para isso, para terem salvadores da pátria, julgando o inverso. Olha só. Evidentemente que terraplanistas, se existem até hoje, também existiam tanto na antiguidade quanto no período medieval. O historiador Soares cita o professor enciclopedista e mais tarde considerado santo pela Igreja Católica, Isidoro de Sevilla, 560-636, mas esses pensadores eram uma minoria em relação ao consenso que existia. Frisa Soares. O problema é pegar esses casos isolados e transportar para todo um período. Ainda na Era Moderna, qualquer teoria terraplanista caiu por terra quando os primeiros navegadores conseguiram fazer a navegação ao redor da Terra. Mapas planos. Obviamente que se até hoje o conhecimento científico não é plenamente acessível, nas sociedades mais antigas tais saberes acabavam sendo privilégio de uma minoria, uma elite intelectual. Sabemos que as sociedades da antiguidade, em geral, eram profundamente estratificadas e que o acesso dos conhecimentos e a formação acadêmica eram direitos restritos à sua parcela menor. Lembra o geógrafo Esteves. Nossos espaços onde circulam os conhecimentos produzidos pelos pensadores gregos, a ideia de esfericidade da Terra se tornou dominante. Além disso, os fundamentos científicos apresentados por esses pensadores se tornaram referência importante para os cientistas nos períodos seguintes, enfatiza ele. O geógrafo Castro ressalta que o mundo da antiguidade era ainda muito ligado ao cotidiano laboral do campo, no qual as necessidades impostas ligavam aos ciclos da Terra, aos locais passíveis de praticarem rudimentalmente a agricultura e pecuárias, extrativismos e guerras por esses recursos. Nesse contexto quase universal das sociedades de qualquer dimensão da época, o palmilhar, o território lhe fazia crer na planura da Terra e está, aliás, exigia ao vívido, disse ele. Neste mundo antigo, a cartografia, a ferramenta indispensável à prática das localizações, cumpria exatamente esse papel. Planificar nos mapas as direções e os lugares essenciais aos objetivos das funções vitais do viver. O planeta é esférico, claro. Afinal, o mapa sempre foi plano. Um pouco dessa cartografia pode chegar até nossos dias através de registros mesopotâmicos dos povos sumérios, assírios, babilônicos, mas não podemos deixar de destacar os orientais que possivelmente antes mesmo do ocidente influenciados eles utilizavam uma precisa cartografia já com intenção de demarcar fronteiras, locais de conservação de água e fins militares, diz Castro. Infelizmente, quase toda a cartografia se perdeu primeiro por ser de uso corriqueiro e por ter sido elaborada sobre bases frágeis, como argila. Para o geógrafo, tudo leva a crer que julgar pelo experimento de Eratosthenes e todo o contexto da época. O mundo antigo sabia dessa esfericidade, mas esse conhecimento era restrito aos pequenos grupos, e que esse conhecimento pouco afetava o cotidiano da sociedade, uma vez que tais conhecimentos pouco contribuíam com o fazer a vida. A esta bastava a cartografia de uma terra plana, acrescenta. O professor de história Victor Alexandre ressalta que o debate atual buscado por terraplanistas é marcado por uma grande negação do consenso científico, em narrativas alimentadas muitas vezes pelas formas que as redes sociais trabalham. Por meio da internet, pessoas que acreditam que a Terra é plana conseguem se conectar e estabelecer relações afetivas que sobrepõem qualquer verdade científica. Com isso, acredito que para convencer alguém de que a Terra de fato é esférica será necessário um esforço consciente em estabelecer uma relação próxima com pessoas, para por mais que fazer piadas possa ser divertido no momento. Defende ele. Grande matéria, e para mim foi interessantíssimo aqui, e essa situação que as próprias pessoas que sabem que a Terra é esférica criaram o enigma que a Terra é plana, justamente para pessoas de fora falarem que aquilo era plano, para eles defenderem o que é lógico
ilógico e as pessoas defenderem o que é ilógico para mostrar quem é bem e quem é mal. Então isso também acontece na vacina, onde acredito eu agora, com toda certeza, que as pessoas que acreditam na vacina plantaram isso em mentes pequenas para falarem contra a vacina, e quando as pessoas começaram a falar contra a vacina, eles defenderam o que é normal, a ciência, e defender a ciência, eles se misturaram com o bem e aquelas pessoas com o mal. Olha como a sociedade é.